Olá, pessoal! Estamos de volta no nosso segundo encontro aqui da noite, né? Nossa segunda palestra. Fica ligadinho aí conosco. Tivemos a primeira palestra do Profissional do Futuro, não é isso? E agora, nesse segundo momento, iremos ver a empresa e os novos tempos. Nada mais adequado, não é isso? Uma vez sendo empreendedor do futuro, a gente precisa também ter essa visão dos novos tempos. Estamos novamente aqui com o nosso convidado e parceiro do Sebrae, o Jálvaro. Seja bem-vindo novamente, professor. Obrigado. Boa noite. A palestra é toda sua, fica ligadinho aí conosco. Lembrando que o pessoal, a equipe aí da ETEPAC, dos professores de administração, está aí no chat à disposição para tirar dúvida, para você compartilhar também, indicar aí para os seus amigos. Fica ligadinho aí conosco. Fique à vontade, professor. Muito obrigado. Mais uma vez, né, satisfação aqui estar com vocês nessa noite. E aí, dando continuidade, né, a um outro tema que, na verdade, pega carona no tema anterior, né, de profissionais do futuro. Falar um pouco sobre a questão da empresa e os novos tempos. Não faz sentido você, enquanto pessoa, enquanto profissional, você se ajustar, você perseguir, digamos assim, novas habilidades, né, novas competências, se esta organização, de uma certa maneira, ela também não se ajustar, né, para receber esses profissionais. Temos sim, é verdade, algumas organizações hoje em dia, tanto públicas como privadas, que ainda não se ajustou muito em relação a esse avanço que o mundo contemporâneo vem exigindo, né, cada vez mais. Essa dinâmica das relações interpessoais, no que diz respeito à gestão de conflitos, no que diz respeito também à tomada de decisão, ao uso das tecnologias. Então, nada mais coerente, né? Nada mais oportuno do que a gente conversar um pouco sobre esse tema, que eu acho que ele é bastante necessário, né? Instigante para todos nós. E aproveito a oportunidade para que vocês também debatam, né, conversem com os seus professores em sala de aula sobre essa temática, que ela é extremamente importante na vida de vocês, tá bom? Vamos lá conversar sobre a questão da empresa e os novos tempos. Então, eu vou passar um pouquinho esses pequenos slides, tá certo? Para que a gente comece então a partir desse slide que mostra aí um pouco, né, do que a gente comparando entre duas realidades, entre o que é a empresa, né, do século XX e o que é a empresa do século XXI. A empresa do século XX, o foco dela trabalhava muito em cima do capital, né, do dinheiro, tá? E também trabalhando muito em relação não só ao capital financeiro, mas também no capital intelectual. E aí, neste aspecto, o capital intelectual ele se permite migrar tanto do século XX como também para o século XXI. Daí pela qual a gente tem aí, comparando entre um e outro, a informação. A empresa do século XXI, pelo fato de nós estarmos vivenciando a chamada era da informação, essa empresa, ela, claro, ela lida muito com a questão da informação, o volume de informações, né? Não é à toa que você tem hoje algumas funções profissionais, né, de profissionais que lidam com a gestão da informação para a tomada de decisões no segundo momento. Tal é o volume dessa informação que existe hoje circulando no mundo como um todo e, claro, por que não nas organizações. Você tem também o foco, né, a capacidade de produção, que o foco era na máquina. Hoje, claro, sem a menor sombra de dúvida, que a gente tem que trabalhar com uma temática que eu acho ela extremamente importante, extremamente necessária para as organizações, que é a gestão do conhecimento. E aí o foco dela claro, nas pessoas. Não pode ser diferente. Eu estou falando em gerir conhecimento, adotar uma política, uma prática
de que todas as pessoas dentro da organização precisam ter o devido conhecimento das atividades que permeiam toda a organização, nas diferentes setores. Para quê? Para que essa informação, esse conhecimento, ele trafegue dentro da empresa, tá? E só quem pode, de uma certa forma, trabalhar com isso, neste caso, são as pessoas. Então, esse foco é nas pessoas. No século XX, a gente vê o desenvolvimento econômico, claro, necessário, né? Só que hoje a gente entende que esse desenvolvimento econômico ele precisa ter um olhar em relação ao desenvolvimento das sociedades. Ou seja, não adianta, não é, um segmento, né, um país, uma determinada parte do país ter uma melhoria nas questões econômicas quando você não promove o crescimento da coletividade, não é? De todo o grupo de pessoas que formam aquela nação. Isso não traz benefício porque não existe aí, não é, uma integridade, não existe aí uma equidade. O outro elemento que a gente traz fala a respeito de grandes corporações, né? As empresas em relação ao porte médio, né? E grande no Brasil, até algo em torno de 90 mil, até a década de 90. Hoje, a gente já começa a vivenciar uma relação diferente. Não é à toa que, por exemplo, o SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio à Microempresa, trabalha com muito foco na pequena e microempresa, que é lá onde cerca de 60% a 70% da mão de obra está concentrada, né, na micro e pequena empresa. Então, as grandes, né, elas se fragmentaram o porte em média empresa, né, pequena no Brasil, né, para poder mudar mais rapidamente as suas áreas de atuação, tá certo? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vamos tentar retornar aqui as nossas... O cenário atual, a gente trouxe um pouquinho desse debate no material anterior sobre profissional do futuro, mas nesse a gente gostaria de fazer uma abordagem mais específica, né, em relação a esse cenário atual, né, o mundo aí totalmente globalizado. Eu falo muito isso em sala de aula em relação à questão da globalização, que ela existe desde a época, não é, dos grandes descobrimentos, aonde a Inglaterra, a Espanha, Portugal saíram para explorar novos territórios e, claro, quando eles descobriam, eles promoviam trocas de produtos, de mercadorias, faziam já esse processo meio globalizado. Hoje, claro, com o dinamismo da tecnologia, do uso das conexões, essa globalização se tornou mais evidente, mais clara, em diferentes ramos de atividade. Então, a globalização através do capital financeiro, ela é uma realidade, né? Muitas pessoas têm investimentos em diferentes bolsas de valores, né? Têm investimentos em diferentes ativos, não só no seu país de origem, como também em outros países. Isso dá-se muito claramente, a gente viu isso recentemente, agora algumas sanções que foram colocadas, por exemplo, para alguns empresários russos em função da guerra da Ucrânia, perderem, né, ou parte desse recurso ser confiscado ou ser, não poder ser administrado volumes de recurso financeiro que estavam depositados em outros bancos da Europa, por exemplo, os Estados Unidos. Então a gente vê aí que o capital, de uma certa forma, financeiro, também ele está globalizado, não só no que diz respeito a esses ativos estarem dispersos em diferentes lugares, mas também no que diz respeito a investimentos, né? As grandes empresas, elas também trabalham de forma a investir, por exemplo, em outros países, em outros lugares, mostrando aí a sua importância, a sua necessidade de se tornar uma unidade globalizada. Por exemplo, temos aí também
o paradoxo, né, econômico, né, dinheiro, né, troca de mãos. Isso a gente avalia em função das diferentes trocas, né, da venda de diferentes organizações para empresários que fazem os investimentos na compra de algumas empresas. A gente está vendo aí o caso do dono do Facebook comprando o Instagram, não é? O outro empresário ligado ao ramo da área de automóveis adquirindo o Twitter e assim sucessivamente. Então, esse ambiente é um ambiente extremamente movimentado, dinâmico e claro que as organizações fazem parte dentro dessa realidade. A empresa, né, os novos tempos em termos de competitividade, e aí quando se fala em competitividade, cada vez mais a gente precisa entender que essa competitividade ela se torna efetiva, né, eficaz, na medida em que você tem um produto ou um serviço que está sendo oferecido à sociedade, que tenha, né, embutido nele qualidade, que tenha embutido aí inovação, que tenha aí tecnologia e que seja, claro, um produto ou um serviço diferenciado dos outros concorrentes. Isso faz com que essa competitividade se torne cada vez mais evidente, né? Temos também aí atitudes, né, do passado, né? Eu fiz a minha parte, né? Manda quem pode. Isso não funciona mais, né? Esse tipo de postura, de comportamento dentro das organizações, ele, claro, cada vez mais ele vem sendo afastado porque o espírito do trabalho em equipe, do trabalho colaborativo vem dando, né, vem se apresentando como a melhor alternativa para a melhoria da qualidade da prestação do serviço, ok? Um outro aspecto, né, a necessidade de mudar, né? E aí a gente falou um pouco aí sobre essa figura do profissional do futuro, essa visão de futuro. Então, uma verdadeira revolução pela gestão. Não é à toa, e acho que muitos de vocês já devem ter tomado ciência de que muitos cursos hoje em dia, tanto de nível médio e em especial de nível superior, de especializações, né, de formação a nível de mestrado, por exemplo, e de doutorado, lida muito com esse conceito da gestão, a importância da gestão. Então, a gestão hoje em dia é algo, não é, que transcende apenas a área da administração. Todos nós precisamos cada vez mais procurar, inclusive, gerir o nosso tempo, gerir os nossos recursos financeiros, né? Gerir as nossas relações interpessoais. Então, por que não as organizações também, né, organizarem melhor seu processo de gestão, quer seja na área financeira, quer seja na área de estoque, quer seja na área de pessoas, quer seja na sua área de relação com outras organizações, inclusive também com seus concorrentes. Então, a mudança, nessa grande revolução, passa por um processo novo de gestão. Criar um ambiente, né, para que se repensar as empresas, isso vem sendo muito rediscutido dentro dos grandes sindicatos patronais, empresariais, dentro de algumas associações que lidam com a questão das empresas, né, que em determinados segmentos, as pessoas, os empresários estão sentando à mesa para poder discutir um novo pacto em relação ao processo de administração das suas organizações, né? Sem deixar de lado, claro, dois elementos que são fundamentais dentro dessas empresas. O elemento pessoas, né? O reconhecimento do capital intelectual, do capital humano para as organizações e sem deixar de lado entender a importância e a necessidade da parceria, né? A parceria hoje é um ingrediente fortíssimo para micro, pequenas e grandes empresas atuarem. Nenhuma delas. E eu estou falando isso envolvendo aí tanto o setor privado, mas também o setor público também precisa e vem desenvolvendo esse tipo de raciocínio, de pensamento, né? São condições básicas de sobrevivência. Quais são, né,
o que é o mínimo para que eu possa me manter nesse mercado competitivo, um mercado dinâmico, um mercado onde cada vez mais o capital humano ele vem sendo observado como grande diferencial das organizações. De que forma eu vou conseguir reter esse meu capital humano nas organizações? Como eu vou fazer com que eles se sintam motivados no dia a dia para exercer as suas atividades, as suas funções? Isso é um desafio para quem, por exemplo, exercita, né, atua como diretor, como gestor de qualquer organização. Tá? E um processo, claro, de aprimoramento contínuo. O que é que a gente entende com isso? Que a empresa ela não pode apenas promover para os seus colaboradores, ou até mesmo os seus colaboradores não podem se sentir devidamente esgotados em termos de conhecimento no momento em que eles terminam uma determinada formação. Não, né? A formação ela é dinâmica, ela é continuada, o nome já está dizendo. Então essa formação continuada não só traz benefício para esse seu colaborador, né, que vai desenvolver uma atividade interna, mas também traz um enriquecimento pessoal na medida em que ele passa a conhecer mais, na medida em que ele passa a praticar mais, na medida em que ele passa também a socializar mais esse conhecimento. Perfeito? Vamos lá. Então, eu trouxe um joguinho aí bem simples, né? Para que a gente possa experimentar, né, a nossa capacidade aí de criatividade. Ele é bem simples, que diz o seguinte, ó. Vamos unir os nove pontos abaixo, utilizando-se de 4 segmentos de reta, sem tirar o lápis ou a caneta do papel. E aí tem uma regrinha, não é permitido voltar sobre o mesmo segmento de reta, tá certo? Vou dar aí um minutinho só para vocês imaginarem como é que vocês vão conseguir resolver esse teste, tá? Para ver como é que está aí a criatividade de vocês em relação a essa ação. Como é que vocês acham que pode ser resolvido? Perfeito? Vamos ver. Vou mostrar a resposta, vou me antecipar. Olha lá. Como é que isso foi construído? Se você pegar, né, lá em cima, o primeiro pontinho no canto superior esquerdo e sair descendo com o lápis, vai descendo, descendo, depois você vai pegar o próximo pontinho que está na parte de baixo, depois sobe com ele, vai até a ponta, vai criando aí quase que indo para a parte direita, lá em cima, depois sobe com ele à sua esquerda, chega lá no primeiro pontinho que vocês identificaram, depois é só descer. E aí vocês têm, né, o resultado de como se fosse aí um guarda-chuva, né, um arco e flecha montado. Você conseguiu passar por todos eles sem percorrer o mesmo caminho e passou por todos os pontos. Percebe? São pequenos exercícios que a gente vai desenvolvendo dentro do ambiente de trabalho para estimular cada vez mais a criatividade. Isso de uma forma lúdica, a gente cria nas pessoas o estímulo para pensar de forma diferente. Como a gente diz, sair um pouco da zona de conforto, sair um pouco daquela caixa, né? Que é aquela caixa que nos mantém, digamos assim, abrigados numa área de conforto. Então, sair um pouquinho da caixa e fazer esse exercício para que isso, de uma certa maneira, traga a gente novas ideias, novas formas de pensar e de resolver problemas, tá? Então, ó, alguns paradigmas, né? Os entraves a essas mudanças. O que é que a gente vai naturalmente encontrar diante das organizações que precisam promover essas mudanças? Então, ela é mais difícil, né, que incutir no homem uma nova ideia, é fazê-lo desistir de uma ideia antiga, né? É um pensamento aí de Goethe, em que as pessoas estão muito amarradas aos seus modelos mentais, estão muito amarradas a alguns paradigmas. E a gente precisa
quebrar um pouco disso e perguntar por que não, né? Por que não tentar? Por que não analisar? Por que não observar essa ou essas novas formas de pensar, de construir, né? De acreditar? Então, começa por aí na questão do pensamento. Outra, né? São regras, né, e comportamentos solidamente estabelecidos que bloqueiam a capacidade de ver as coisas de forma diferente e descobrir soluções positivas. O que a gente procura com isso é gerar na cabeça das pessoas, gerar no pensamento das pessoas um comportamento que faça com que eles interpretem ou vejam de uma outra forma determinados problemas que são encontrados e vivenciados todos os dias dentro das organizações, né? Eu costumo sempre dizer muito aos meus alunos que quem lida com a administração, por exemplo, são pessoas que têm interesse, na verdade, não é que nem interesse, mas que, na verdade, vivenciam problemas todos os dias. E são problemas que precisam ser sanados, não é? Então, para resolver determinados tipos de problema, necessariamente você precisa sair, na maioria das vezes, da sua zona de conforto, né? O gestor tem essa função, o profissional que lida na área de administração tem essa função, tem esse compromisso em trabalhar dessa forma. Então, os novos paradigmas que se apresentam são eu mais você versus o problema. Ou seja, a resolução dos diferentes conflitos existentes, ele só vai ser solucionado na medida em que você trabalha em equipe, na medida em que você trabalha em grupo, você, claro, vai usar ferramentas existentes dentro, usando tecnologia, ou não necessariamente usando tecnologia, mas usando algumas ferramentas de resolução, de análise de problemas, e com certeza chegará a um resultado satisfatório, né? Estabelecendo a relação, né, ganha-ganha. Eu já comentei um pouco na nossa conversa sobre profissionais do futuro que o processo de negociação ele só se dá de forma positiva no momento em que os dois lados da negociação ganham, né? Uma relação ganha-ganha é aquela em que os dois lados são atendidos por diferentes situações. Então, isso é o que se persegue hoje em dia dentro das organizações também, tá? E trabalhar sempre entendendo a relação de causa e efeito, né? Se você tem uma mente proativa, ou seja, são aquelas pessoas que procuram planejar, imaginar, avaliar, né? Se antecipar a um determinado tipo de problema que possa vir a acontecer, você começa então a trabalhar os conteúdos sobre as causas que poderão levar àquele efeito. Tem uma ferramentazinha muito interessante que eu acredito que os colegas professores podem ter já aplicado com vocês, eu uso muito em sala de aula, e se não aplicar, peça a eles para aplicar, chama-se o diagrama de causa e efeito, que a gente chama também de diagrama de Ishikawa. Ele faz essa análise sobre causa e efeito. É muito interessante, isso serve até para a vida pessoal da gente, né? A supervisão, né, versus a sobrevisão, ou seja, a supervisão é você trabalhar de maneira colaborativa com os seus parceiros, com os seus colaboradores, e não estabelecer uma relação de hierarquia de maneira muito a não ouvir, não dar espaço para ser ouvido, né? Isso não funciona. E cliente de si mesmo. Se a gente começar a entender que produto e serviço que é colocado no mercado precisa, antes de mais nada, ter uma visão, ter um entendimento por parte do cliente de que se você se coloca no lugar do cliente, você com a mais absoluta certeza vai entender qual vai ser a melhor forma de produzir um produto ou um serviço que lhe vai dar satisfação, tá certo? Então, o sentimento de empatia que a gente precisa desenvolver nesse processo ele é sumamente importante.
me coloco no lugar do cliente, eu vou entender perfeitamente o que é que ele vai estar querendo, o que é que ele vai estar demandando em relação àquilo que está sendo projetado, certo? Temos aí algumas sugestões, né, em relação a incrementar essas mudanças. O que é que a gente pode fazer para fazer com que as organizações comecem a quebrar um pouco, né, essa sua trava, né, essa sua dificuldade de promover essas mudanças? Primeiro, planejar, né, de forma estratégica. Quando a gente fala em planejamento, a gente está lidando com um leque de informação muito grande, mas de maneira estratégica, aí sim, a gente já começa então a ter, digamos assim, uma certa sensibilidade a identificar quais são aquelas variáveis que a gente pode trabalhar de maneira estratégica para promover a mudança. Isso necessariamente passa por formação, isso necessariamente passa por alguns workshops, né? Isso necessariamente passa por pessoas. E aí, quando a gente se refere a pessoas dentro da organização, a gente tem que falar nos 3 níveis, né, da pirâmide organizacional. Não vai ser interessante trabalhar num processo de mudança de gestão das organizações se eu não trabalhar os 3 níveis dessa organização. O nível executivo, que está lá o diretor, o presidente, a pessoa responsável pela empresa. O nível intermediário, que é o nível de gestão, né, supervisão, coordenador, também precisa participar. E o nível operacional, que são todos os outros colaboradores que fazem parte. Ou seja, esses 3 níveis precisam participar desse planejamento de forma estratégica. Praticar, né, a gestão de maneira participativa, eu acho que isso é importante, né, fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de se manifestar dentro da organização de maneira propositiva e, claro, com conhecimento de causa. Isso também faz parte e deve ancorar todo esse processo de mudança. Disseminar, não é, a visão de futuro, por que não? E principalmente a visão de futuro da organização. O que é que a minha organização pensa em ser, ou seja, estabelecer o que a gente chama dentro da administração a visão, né? A missão, a visão dessa organização. Ela pretende ser o que no futuro e como esse futuro hoje se apresenta, tá certo? Dar rapidamente o primeiro passo, né? Muitas vezes o primeiro passo não necessariamente é o passo mais certo, né? Mas não é o passo errado, é o primeiro passo. E esse primeiro passo ele vai dar uma base, né? um suporte para que a gente possa assim reavaliar as nossas próximas ações. Então o primeiro passo ele é importante, ele é necessário, mas ele precisa ser pensado, ele precisa ser efetuado. Senão vamos estar num estágio em que a gente está só pensando, né, mas não está exercitando, e o primeiro passo vai servir de base. Agir, né, com boa vontade, né, e prazer. Eu costumo sempre dizer nas minhas turmas da importância do envolvimento profissional que a gente precisa ter. A gente precisa ter 2 elementos que são balizadores da atividade de qualquer profissional, qualquer um que seja, de qualquer categoria, de qualquer nível, enfim. A gente precisa fazer 2 coisas. Primeiro, conhecer bem aquilo que a gente faz. E em segundo lugar, gostar daquilo que a gente faz. Quando a gente tem esses 2 elementos, né, combinando-os de maneira recíproca, com a mais absoluta certeza, a gente vai sim agir, né, com boa vontade, né, e prazer. Nada melhor do que a gente se sentir prazeroso em ir desenvolver a nossa atividade no dia a dia e gostar daquilo que a gente faz. Eu acho que isso são 2 elementos chaves para o desenvolvimento de qualquer atividade profissional. Também, aí continuando, concentrar-se, né, em pontos fortes. O que é que a minha organização tem, né, de pontos fortes, de elementos fortes que eu possa explorar? Eu tenho
uma qualidade em termos de capital intelectual, de capital humano boa dentro da minha empresa. Então é esse capital que eu tenho que explorar, que eu tenho que trabalhar de forma efetiva. Eu tenho um recurso financeiro que atenda à minha realidade, legal, é por aí que eu vou desenvolver um orçamento de maneira mais planejada, né? Eu tenho tecnologia disponível para poder trabalhar de maneira mais eficiente, de maneira mais efetiva, legal, isso significa entender que existe ponto forte, focar nas soluções, né? Focar, entender o erro é uma coisa, agora focar nas soluções significa você ter aí a possibilidade de gerar alternativas diferenciadas de resolução. Isso estimula a criatividade e mostra a capacidade, né, de resiliência das pessoas que atendem, né, atuam dentro da sua organização. Outro aspecto extremamente importante, tá? Criar condições favoráveis, sim, e um dos elementos que é importante chamar a atenção para isso, na questão das condições favoráveis, é o seguinte: quanto mais você promove dentro da organização um ambiente receptivo aos seus colaboradores, né? Procura desenvolver mais a empatia, procura fomentar a criatividade, a inovação, mais esse ambiente vai ser um ambiente favorável, né, a novos horizontes, mais participativos, mais criativos, né, mais, digamos assim, favoráveis, né, à produção de questões que vão trazer as soluções melhores. Avaliar, né, riscos e recompensas. Nenhuma organização ela dá um passo à frente se ela não fizer uma análise de risco, tá certo? E essa análise de risco, se no seu planejamento você trouxer soluções que possa também contemplar as recompensas de quem promoveu, que de uma certa forma se colocou dentro daquele ambiente de risco e se conseguiu ultrapassá-lo, eu acho que a gente precisa sim recompensar, beneficiar, atender aquelas pessoas da melhor forma possível. Então isso é importante, estimula inclusive essa concorrência interna. E claro, eliminar o negativismo é algo que precisa fazer parte de alguns programas de desenvolvimento de pessoas dentro das organizações, né? Todos nós, indubitavelmente, né, nem inevitavelmente, nós temos problemas de ordem pessoal, financeiro, né, emocional, claro, sem dúvida. E, querendo ou não, a gente termina levando isso para um ambiente de trabalho, e o inverso também é verdadeiro, temos alguns problemas de ordem profissional e terminamos levando para o ambiente doméstico. Mas como a gente pode administrar isso de uma maneira a que não só isso repercuta de maneira positiva para a gente, quando a gente consegue administrar melhor esses problemas, tanto quanto a questão de ordem pessoal, quanto na questão de ordem profissional. Saber trabalhar com esses elementos é também um grande desafio para as organizações de uma maneira geral. Perfeito? Falar, né, e agir de maneira, tomar iniciativa, né? Saber delegar é uma outra grande dificuldade das organizações. Buscar sempre a excelência, claro, eliminar a acomodação e desânimo e, claro, estimular a criatividade. Isso a gente falou, inclusive, na nossa palestra anterior, tá certo? Então, as visões aí de negócios estão muito focadas aí em produtos de forma personalizada, eu falei nisso há pouco tempo, rapidez nas respostas, em função desse dinamismo da nossa sociedade contemporânea, menor custo de estoque, mais produtividade, maior interação entre os envolvidos e participação nesse chamado mundo globalizado, né? E aí tem uma frase bem interessante que diz que lá na África, toda manhã, quando o sol nasce, o leão sabe que deverá ser mais rápido que a mais lenta das gazelas, se não quiser morrer de fome. Uma gazela, por sua vez, ela sabe que deverá ser mais rápida que o mais rápido dos leões, se quiser permanecer viva
por mais um dia. Não importa que você seja leão ou gazela. O importante é que amanhã, quando o sol nascer, você já esteja correndo, né? Essa é a nossa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês, uma mensagem de estímulo, né? E de mais algumas informações para que vocês possam associar, incorporar à nossa conversa que nós tivemos anteriormente sobre o profissional do futuro. A satisfação, mais uma vez, estar podendo contribuir aqui com vocês com o trabalho da ETE, tá bom? Um forte abraço a todos e a todas e vamos continuar investindo no conhecimento. Professor, nós que agradecemos, né, pela grande parceria aí com o Sebrae, nosso sinceros agradecimentos, né, a ETEPAC junto com a rede da ETE, né, promovendo esse workshop que estamos encerrando nesse momento, né. Eu quero agradecer também ao público geral, aos empreendedores, empresários, investidores, todo mundo aí que esteve conosco esses 3 dias de evento. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, que vocês tenham aproveitado, que isso seja uma contribuição para a sua vida pessoal e profissional. Quero agradecer também ao nosso gestor da educação profissional, Jorge Bento, né, que nos auxiliou a promover esse evento, assim como toda a gestão da ETEPAC, a parte técnica aqui, né, que promoveu esse momento crucial para a gente. Agradecer aos alunos, né, da nossa rede da ETEPAC aí, que se envolveram e se empenharam aí também no nosso desafio. E, enfim, né, estamos juntos. Eu espero que apareçam outras oportunidades aí para que a gente possa compartilhar conhecimentos. Muito obrigada e até breve em outros eventos.